Oi pessoal, tudo bem? Hoje então chegou o dia, né, que vocês vivem me perguntando quando é que a gente vai começar a estudar orientação a objetos. Então na aula de hoje o foco é esse, ok? Vamos iniciar então. Na computação existe uma área chamada engenharia de software. A palavra engenharia ela é um binômio que significa confiabilidade e baixo custo. O objetivo aqui é a confiabilidade de software com baixo custo de software. Quando a gente fala de confiabilidade de software, a gente está falando de menos problemas durante a execução, evitar bugs, né? Quando a gente está falando de baixo custo, aí o conceito é bem amplo, não é? Porque a gente diz, olha, eu quero um baixo custo de desenvolvimento, um baixo custo de manutenção para eventualmente consertar um problema ou para incorporar novas funcionalidades, baixo custo computacional, porque eu quero reduzir o consumo de memória, o uso do processador, baixo custo temporal, né, um desempenho maior. Então, a engenharia de software ela tem esses objetivos. E um instrumento muito importante, que tem um papel fundamental na engenharia de software, é a programação orientada, é a técnica de programação que é a orientação a objetos. Tá? Então, a orientação a objetos ela ajuda a construirmos programas mais confiáveis com menor custo. E um dos fundamentos básicos da orientação a objeto é aquilo que nós já estudamos na aula passada, né, quando falamos de módulos e pacotes. É o conceito de modularidade, né, que é a ideia de desacoplar o nosso programa em unidades funcionais menores, em blocos menores que realizam alguma atividade, tem algum comportamento, que tem algum papel dentro desse sistema. E aí a gente isola esses blocos que tratam de perspectivas, de visões do nosso programa em unidades independentes e que se comunicam para realizar alguma atividade, né? As vantagens da modularidade, dentre as vantagens, a gente pode citar algumas delas aqui, como por exemplo, o código pode evoluir mais rapidamente. Claro, por quê? Porque o impacto das mudanças ficam, preferencialmente, isoladas dentro daquele módulo que foi modificado, não afetando os demais módulos. O entendimento do código se torna mais fácil. Não apenas porque a gente trabalha dentro de um módulo específico, mas também porque, eventualmente, se você olhar esse sistema, você pode olhar para um módulozinho desse, mas você pode dentro do módulozinho desse, mas você pode elevar o nível de abstração e olhar para fora. E aí você nem olha mais para dentro dos módulos. Você olha somente nesse nível mais alto de abstração aqui, como é que esses módulozinhos eles se comunicam, como é que eles trocam informações. Então, você pode trabalhar, se você está utilizando modularidade, com diferentes níveis de abstração. E aí você olha naquele nível de abstração que realmente importa para você. É mais fácil identificar erro, claro, né? Uma das técnicas mais conhecidas para se identificar erro é isolar o problema, né? Então, se você já tem um módulo, naturalmente você está isolando o problema dentro daquele módulo. Tá? Então, você vai olhar ali onde é que está ocorrendo aquele problema naquele módulo. Então, isso facilita bastante a identificação e correção de falhas do nosso programa. Bom, além disso, né, você tem a possibilidade de utilizar especialistas em cada visão dessa, em cada perspectiva dessa do meu programa, para desenvolver aquele módulo específico daquela visão. Por exemplo, você pode trabalhar com a equipe que vai desenvolver o front-end do meu programa, né, que vai trabalhar lá com
a interface, com esses aspectos de interface do usuário. O outro, você pega uma outra equipe que é responsável pela base de dados, enfim. Então você divide o seu programa, você pode distribuir o desenvolvimento desse seu programa em diferentes equipes, tá? Em diferentes equipes, cada uma delas com suas especialidades. Além disso, você pode reusar um módulo em diferentes sistemas, em diferentes partes dos sistemas. Aliás, uma das grandes vantagens da orientação ao objeto é justamente potencializar essa capacidade de reuso do código. Então, se você reusa o código, e se esse código for bem testado, por exemplo, a probabilidade de ocorrência de erros diminui bastante, porque você vai estar utilizando um módulo testado, tá certo? Se você reutiliza um módulo, você não precisa implementar aquelas funcionalidades que foram desenvolvidas dentro daquele módulo. Ela já está pronta para você. Então é como as pecinhas do nosso Lego aqui. Eu só encaixo uma nas outras e saio do outro lado com o sistema pronto. Tá? Então, esses são os aspectos importantes da modularidade. E vamos estudar agora, vamos começar agora o nosso estudo sobre orientação a objeto propriamente dito. Bom, a orientação a objeto, ela explora intensamente o conceito de modularidade, né? Ela busca estruturar o nosso programa em partes menores, tá? Que seriam os módulos, só que no caso da orientação a objeto, essas partes menores são os nossos objetos. Um objeto, ele é dividido em duas partes, comportamentos e propriedades. A ideia da orientação a objeto é dividir o nosso sistema em pequenos componentes, que são os objetos, né? E cada objeto desse, ele representa um elemento que faz sentido, que tem significado na vida real dentro daquele sistema. Então pode ser um aluno, um professor, uma biblioteca, uma secretaria de curso, pode ser um veículo, pode ser um motorista, né? Então eu posso ter diversos componentes, posso ter um produto, um cliente, um estoque, né? Então eu posso ter diversos tipos de objetos e cada objeto desse, dentro de um programa orientado a objeto, eles têm comportamentos e eles têm algumas propriedades que são também chamadas de atributos. O que é um atributo? É o nome de um aluno, é o CPF do aluno, é o curso que ele está fazendo, a nota que ele tirou. E o comportamento? O comportamento poderia ser listar as notas do aluno, poderia ser um comportamento do aluno, poderia ser consultar o nome do aluno, né? Modificar a nota do aluno. Então são comportamentos que eu poderia ter num objeto aluno. Se eu tenho aqui um objeto, por exemplo, veículo, né? Eu posso ter os comportamentos acelerar, desacelerar, podia ter outros, como dobrar para a direita, dobrar para a esquerda, poderia ter um comportamento como frear o veículo, acender o farol, apagar o farol. Então eu posso ter inúmeros comportamentos em um determinado objeto. E esse objeto, ele também tem atributos que poderia ser, por exemplo, a velocidade do veículo, a cor do farol, o tipo do motor, tá? Então vocês podem ver aqui, isso aqui seria um objeto, eu posso ter ele com diferentes configurações. Significa que os meus atributos, eles podem modificar seus valores. Consequentemente, a gente diz que quando houve uma mudança de valor dos atributos, ocorreu uma mudança de estado do objeto. Mas os seus comportamentos, eles permanecem sempre os mesmos. O carro vai continuar podendo acelerar, desacelerar, acender o farol, apagar o farol, independente da cor do farol.
né? Independente da velocidade do veículo, ele vai poder acelerar. Então, os comportamentos de um objeto, eles se mantêm sempre os mesmos. Porém, as suas propriedades, os seus atributos, aí mudam ao longo do tempo, tá certo? Eles podem mudar ao longo da vida de um objeto. E esses objetos, eles precisam, dentre as propriedades que ele tem, como nome, endereço, né? Uma delas vai identificar aquele objeto, tá? Porque eu posso ter dentro do meu sistema várias instâncias, ou seja, vários objetos. Eu posso ter vários carros dentro do meu sistema. Imagina que o meu sistema é uma cidade, é uma pista de corrida. Então eu posso ter, cada carrinho desse é um objeto. Então eu preciso identificar, todos eles têm as mesmas capacidades comportamentais, podem acelerar, desacelerar, tá? Mas eles têm os seus valores dos atributos diferentes, cada um está no seu estado próprio. Mas eu preciso, dentre esses atributos, ter um atributo que vai identificar o objeto, porque eu preciso diferenciar um objeto do outro. Então, por exemplo, o carro poderia ser o número da matrícula do veículo no Detran, né? O aluno poderia ser o número de matrícula do aluno ou o CPF dele. Se eu tiver um produto, pode ser o código do produto do supermercado, por exemplo, tá? Outro aspecto importante é que um objeto ele precisa ser capaz de interagir com o ambiente, né? Claro, porque, afinal de contas, como nós falamos, um sistema orientado a objeto é como um mundo simulado, né? Eu tenho vários objetos, vários elementos que trocam informações entre si, né? Se a gente pensar aí, poderia ser um videogame, né? Onde eu tenho um videogame, vamos imaginar aqui, já que a gente está falando de carro, uma pista de corrida, então eu tenho o piloto interagindo com o carro interagindo com a pista, né? Com o pneu que vai... Então eles têm que trocar informações, né? Cada um é um elemento independente, mas eles têm que ter canais de comunicação. Então, por exemplo, um veículo, eu poderia ter um canal de comunicação que seria o meu pedal do acelerador. E aí, através dele, o outro objeto, que seria o motorista, enviaria comandos, enviaria mensagens para ele dizendo acelera, desacelera, né? E aí esse carro aceleraria e desaceleraria. Então eu preciso ter canais de comunicação que são as interfaces que esse objeto oferece para o mundo exterior. Eu posso ainda olhar para os objetos em níveis de abstração diferentes. Por exemplo, eu falei aqui que o carro era um objeto. Mas se olhar direitinho, eu posso observar que o carro, propriamente dito, ele é um sistema completo, né? E aqui eu tenho vários objetos dentro dele. Eu posso ter o objeto farol, o objeto motor, o objeto pneu, eu posso ter o objeto painel do veículo, né? Então eu posso, por exemplo, acionar o pedal do acelerador. Com isso eu vou fazer com que vou enviar uma mensagem para o objeto motor para aumentar a rotação do meu motor, que vai ter como consequência o envio de uma mensagem para o objeto pneu, pedindo para ele rotacionar mais rapidamente, tá? Eu posso acionar o meu objeto painel, por exemplo, pedindo para acender ou apagar o farol. Então isso seria uma mensagem que seria enviada para o objeto farol, dizendo acenda ou apaga. Eu podia dizer, olha, muda de cor, de vermelho para azul, para amarelo, enfim. Eu posso olhar esse carro como um sistema composto por vários objetos. Da mesma forma que eu posso aumentar o nível de abstração e olhar vários carros como sendo objetos de um sistema maior, que seria, por exemplo, a pista de corrida. Eu teria o objeto pista, eu teria o objeto piloto do veículo, tá? Então, eu posso imaginar aí diferentes níveis de abstração, e assim que a gente faz na programação orientada a objeto. A gente tem a composição de objetos para construir um determinado sistema. Então, se nós olharmos aqui, nós temos aqui
alguns objetos, alguns exemplos, né? Um objeto conta bancária, que tem algumas propriedades, como saldo e número. Sabendo aqui que número é o meu identificador. E alguns comportamentos, como creditar e debitar. O objeto aluno, por sua vez, ele tem as propriedades nome, CPF, que seria o meu identificador, e endereço. Os comportamentos: corrigir nome, atualizar endereço, imprimir relações de notas, corrigir nota. Aqui o objeto produto, eu tenho o código, que seria o identificador, a descrição do produto, o valor dele, a quantidade que existe desse produto em estoque, poderia ter outros. Os comportamentos: atualizar estoque, remarcar preço. Então, só salientando que esses comportamentos eles são compartilhados por todos os objetos do mesmo tipo e eles não mudam. Já as propriedades, essas sim, elas mudam ao longo do tempo, fazendo com que o estado do objeto seja modificado. Vamos então dar uma olhada aqui nesse objeto em particular, nesse objeto conta bancária. Vamos olhar mais detalhadamente, dar uma olhada mais detalhada dentro dele. O objeto conta bancária, ele possui dois atributos e dois comportamentos. Os atributos são número e saldo. O número nunca modifica, o objeto é criado com esse número e morre com esse número, porque vai identificar unicamente esse objeto. E o saldo, esse sim, pode ser modificado ao longo do tempo, fazendo com que o objeto mude de estado. E eu tenho aqui os comportamentos creditar e debitar, que são comportamentos que, quando acionados, vão fazer com que esse saldo modifique. Tá? Então, o comportamento creditar e debitar vai causar, como a gente vai mostrar daqui a pouco, uma mudança de estado desse objeto. Então, vocês observam aqui, como eu falei, que eu preciso oferecer as interfaces para que o mundo externo possa se comunicar com esse objeto. Então, aqui eu teria, por exemplo, alguns clientes do meu banco enviando comandos, enviando mensagens que vão solicitar o crédito ou o débito nesta conta. Tá? Então aqui há uma comunicação do mundo externo com este objeto aqui através dessas chamadas mensagens. Tá? Então quando um objeto ele se comunica com o outro através de mensagens. E quando uma mensagem é enviada para um objeto, ele aciona um dos seus comportamentos. Vamos ver aqui o que é que acontece quando uma mensagem dessa chega. Né? Então, nós temos aqui o cliente enviando a mensagem creditar 20. Então, ele vai creditar nesta conta aqui. A mensagem foi enviada para este objeto conta. O valor de R$20. Então, o estado do objeto era o número dele, né, com o valor de saldo de R$ 354,78. Quando o objeto cliente mandou a mensagem creditar 20, este comportamento creditar vai fazer uma modificação nesse valor do saldo, adicionando 20 a ele. E aí o objeto houve uma mudança de estado e ele passou a ter um saldo de R$ 374,78. Ok? Vamos agora então falar sobre o conceito de classes. O que vem ser uma classe? Até agora a gente já falou bastante sobre tipos. Vocês sabem o que é o tipo inteiro, diversos outros tipos na linguagem Python. Mas o conceito fundamental de tipo é um conjunto de valores. Um tipo representa um conjunto de valores. E esse conjunto de valores está equipado com um conjunto de operações. Por exemplo, o tipo inteiro, ele tem todos os valores inteiros, né? E está equipado com as operações, por exemplo, soma, multiplicação, divisão, né? Subtração. E assim também ocorre quando a gente está falando de um objeto. Então, um objeto ele tem um tipo, e esse tipo é justamente definido pela classe. Então a classe ela estabelece o tipo do objeto.
Então, numa declaração de classe, eu declaro o quê? Eu declaro quais são os comportamentos que esse objeto possui e quais são os seus atributos. A partir desta declaração, por exemplo, no objeto conta, eu vou declarar que ele tem um número que é do tipo string, né? Eu tenho um saldo que é do tipo float, certo? Então eu tenho aqui dois atributos definidos. E eu vou definir creditar, que vai basicamente ser o que a gente chama de método, mas é uma função, não é? E debitar, que é outra função. Então eu tenho os comportamentos e tenho os atributos declarados. Então isso daí foi a declaração que eu fiz, foi declarar o que é que um objeto daquele tipo vai ter. Vai ter um número, um saldo, um número que é o string, o saldo que é float, e dois comportamentos, são duas funções, creditar e debitar. Isso é declarado na classe. Então, toda vez que eu crio um objeto, assim como eu crio uma variável do tipo inteiro, eu crio um objeto da classe conta, do tipo conta. Então, toda vez que eu criar um objeto do tipo conta, ele vai ter os comportamentos creditar e debitar, e vai ter os atributos número e saldo, certo? Então eles são, assim que eu crio o objeto, ele já nasce com aqueles comportamentos e os valores dos seus atributos são inicializados. No caso do número, é um valor que vai ser inicializado e jamais modificado, tá? Então, dentro da classe, dentro de um programa, eu posso ter várias instâncias de classes. Então, um objeto é uma instância de uma classe, certo? Então, eu declaro uma variável, tá certo? Por exemplo, uma variável conta 1, e essa variável, o tipo dela é o tipo da classe conta. Conta 2 é uma variável cujo tipo dela é o tipo da classe conta. Então eu posso ter uma quantidade enorme de contas criadas, cada uma ocupando um espaço de memória, cada uma com seus valores de número e saldo, tá? E todas elas são da classe conta, certo? Que é o tipo que eu defini para a conta, ok? E a partir daí eu posso acessar esses objetos utilizando a variável conta 1, conta 2, conta 3 que eu criei, ok? Então, essa é a noção de classe e objetos. A classe é o tipo e o objeto é uma instância desse tipo que ocupa espaço na minha memória. Então, com isso, nós finalizamos essa aula, né? Agora que temos uma noção básica dos conceitos de classes e objetos, vamos falar sobre como isso é implementado em Python, tá? Então, isso vai ser o objeto de estudo da próxima aula. Obrigado por assistirem e até lá.